Este ano, o Paraná deve registrar uma produção de quase 3.800.000 toneladas de trigo. A projeção da safra é considerada boa em termos de volume, mas o excesso de chuva das últimas semanas está comprometendo a qualidade do cereal. De acordo com o último boletim do DERAL, o Paraná já colheu 54% da safra. As áreas consideradas ruins somam 12%, por conta da chuva intensa registrada em setembro e na metade deste mês. Na lavoura, a colheita do trigo está sendo realizada aos poucos, quando o clima permite. As chuvas que não têm dado trégua dificultam o trabalho no campo e a perda na qualidade dos grãos já é uma realidade para os produtores. O Helmut é engenheiro agrônomo e explica que com o excesso de chuva, o trigo, que já estava pronto para ser colhido, começa a germinar na espiga. Para não perder todo o trabalho, em algumas propriedades, a colheita foi realizada mesmo com a umidade dos grãos acima do indicado. Tem que aproveitar o tempo, né? Apesar da umidade alta, tem que aproveitar e colher para salvar, né? E o que você já conseguiu perceber aqui na lavoura que prejudicou a qualidade do grão? Assim, agora, o que nós estamos colhendo agora já é triguilho, no caso, né? Colhemos trigo tipo 1, 2, 3, foi caindo a qualidade até agora é triguilho, né? E conforme a quantidade de chuva que ainda vier, pode cair mais ainda a qualidade e passar para resíduo de trigo. Daí é a classificação mais baixa em termos de qualidade, né? Mas no momento com triguilho, como está sendo colhido agora, que é pH abaixo de 72, ele ainda assim, tem várias destinações, ele pode ser utilizado na mistura de outro grão melhor, para fazer uma mistura de grão bom com grão menos bom, vamos falar assim, e ainda dá uma qualidade de farinha para certo mercado, digamos assim, né? Ou então para a ração, né? A produtividade ainda está muito boa, apesar da qualidade ruim. A palhada que fica para o próximo plantio é excelente, nós temos uma excelente cobertura para fazer o próximo plantio, né? E tem o residual da adubação do trigo, enfim, a área está sendo utilizada e como não é a principal cultura é a cultura de verão, né? A cultura de inverno é uma aposta, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Esse ano, apesar de toda essa perda de qualidade, ainda não vai, no nosso caso, ainda não vai ter prejuízo, porque nós plantamos uma metade da área praticamente mais cedo, no mês de abril, e já foi colhido antes dessa chuvarada, com alta qualidade, alta produtividade. Então, na média, acaba não dando prejuízo, né? O Hugo é analista de trigo da SEAB e explica que as últimas lavouras colhidas terão prejuízos, principalmente no oeste e sudoeste do estado. As chuvas pegaram basicamente em cheio durante a colheita. A gente tem a região oeste colhendo nesse momento grande parte das suas lavouras. Tem uma região que é um pouquinho mais fria, uma região que é um pouquinho mais quente, tem uma certa diferença de plantio, mas, de maneira geral, é a região que colheria mais agora, tanto que é quando evolui muito a colheita no estado que não está acontecendo. E a gente tem muita expectativa que agora, nesses dias mais secos, que estão acontecendo e que estão previstos, se consiga evoluir bastante essa colheita, para pelo menos a gente ter uma noção da dimensão do prejuízo causado. Quando colhido muito úmido, acima de 18%, o grão pode ser esmagado pela colheitadeira. Além disso, tem redução no potencial de armazenamento e menor valor pago pelos moinhos, conforme explica o especialista em grãos armazenados da Copavel, Roberto Painelli. O que está acontecendo, assim, para o produtor um prejuízo um pouco maior, porque está caindo a qualidade, né, desses últimos trigos agora. Choveu demais, muito acima da média. Para se ter uma ideia, nesses últimos 3 meses, já registrou 950 milímetros aproximadamente, né? Enquanto a média histórica é de 450. Então já choveu muito mais, aí acaba atrapalhando um tanto da qualidade, se bem que em moinho você pode fazer as mesclas de farinhas, né? Então, como tem ali trigo para massa fresca, trigo para massa seca, para panificação, biscoito doce, biscoito salgado, né? Se você fazer as mesclas certas, você consegue fazer boa parte desse produto, moer ele, né?
E é evidente que alguma coisa talvez vai para a fábrica de ração, no caso. A gente acabou de ver que o excesso de chuva na região está provocando a perda da qualidade do trigo, mas não é só isso que preocupa os produtores. O atraso no plantio da soja é outro problema, e nas lavouras em que a cultura já foi plantada, a chuva está provocando erosão. Em algumas áreas, pode até ser necessário fazer o replantio. Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção nesta semana. As imagens mostram uma propriedade rural de Toledo que foi bastante afetada pelo excesso de chuvas. É triste. É triste. Olha como está a estrada. Olha a estrada lá na frente. Cara, acabou com a lavoura. Segundo o CIMEPAR, o volume de chuvas nos últimos 2 meses no estado foi recorde. Em 2021, choveu 62 milímetros no mês de setembro. Neste ano, foram 271 milímetros. Já em outubro do ano passado, foram registrados 455 milímetros de chuva. Neste ano, já são 411 milímetros até agora. A Paula é engenheira agrônoma e produtora rural. Ela aproveitou a estiagem para avaliar as condições da lavoura e conta que o tempo chuvoso causou a erosão do solo, o que pode provocar o replantio em algumas áreas. A gente teve uma chuva bem forte na quinta-feira, foi praticamente 90 milímetros em coisa de 1 hora. Então eu vi lavouras aí recém-plantadas onde a chuva levou a semente embora. Isso é caso de replantio, sim. Aonde a planta já está germinada, ela consegue segurar um pouco mais, ela já tem raiz. Mas áreas recém-plantadas sofreram bastante. A chuva levou adubo, levou semente. Então a gente vai ver sim casos de replantio aí na região. E no caso dos fertilizantes, vai ter que reaplicar em algumas áreas? A gente vai tentar agora aplicar lanço, né? Tentar aí, complementar isso que a chuva levou um pouco embora, mas a questão de adubação de base daí não tem muito o que fazer. A produtora cita ainda o impacto da chuva no desenvolvimento da planta. A chuva forte acabou causando também danos nas folhas, né? A gente já vê folhas rasgadas aí por conta da chuvarada. E, querendo ou não, acaba atrasando esse plantio. A gente tem que parar muito, esperar secar um pouco para começar a plantar de novo. Sem falar no frio, né? Que essa chuva está acompanhada de um friozinho, uma noite mais fresca. Isso também segura um pouco o desenvolvimento da soja. Faz com que o ciclo dessas variedades se prolonguem, que a gente vai ver lá na frente, em janeiro, fevereiro, um atraso também na colheita. O solo encharcado, junto com as temperaturas mais baixas que o esperado para o período, traz impactos principalmente no planejamento do produtor, que sente a pressão no atraso do plantio e acende o alerta para a segunda safra. A gente sempre espera a gente finalizar o plantio da soja, começa a ver o desenvolvimento dela para daí começar a planejar a safrinha, quanto de área que vai plantar. Então agora a gente já viu que deu uma atrasada aí por causa da chuva, provavelmente a gente vai diminuir um pouco de área de milho, porque milho plantado muito tarde também não é bom, né? Segundo o DERAL, até agora foram plantados 33% dos 5.700.000 hectares previstos para a safra de soja no Paraná. O Edmar explica que o atraso no plantio e, consequentemente, na colheita, pode pôr em risco as lavouras. Talvez a maior perda nesse momento no campo é o planejamento do produtor, né? Então, se ele planejava realizar o plantio nesta semana, ele talvez não consiga realizar da forma com que ele queria, né? Ou fazer até o mesmo escalonamento das lavouras para mitigar risco no plantio. Ele provavelmente vai acabar concentrando maior esse plantio. Então, o que ele plantaria, por exemplo, em 10 dias, ele vai ter que acabar plantando em 5 dias. Então, essa concentração, de certa forma, aumenta o risco, por exemplo, climático, de uma estiagem lá em novembro e prejudicar essas lavouras. Então, ele vai estar com uma quantidade de área muito mais exposta do que ele teria se a gente tivesse, vamos dizer, as chuvas menos concentradas, né, mais esparçadas no estado do Paraná. A ansiedade dos produtores em relação à safra é grande. Só resta, agora, esperar e pedir uma ajudinha lá de cima. Por enquanto a gente fica dentro do escritório, só olhando para cima, né, olhando a previsão. Acho que eu entro no aplicativo ali de previsão mais 5 vezes por dia para ver se muda.
Tá todo mundo, acho que na expectativa do sol, todo mundo querendo finalizar plantio, todo mundo agoniado. E agora não tem o que fazer, é esperar e pedir para São Pedro dar uma segurada.